E o vídeo de hoje foi inspirado no Dia das Crianças, então eu resolvi trazer aqui para vocês inspirações de quarto de bebê e quarto de crianças. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar desses quartinhos infantis maravilhosos, quartos de bebês a quartos de crianças. Eu vou passar por todos eles e vou dar várias opções lindíssimas aqui para vocês, inspirados no Dia das Crianças. E eu vim até preparada com a minha camisetinha de Harry Potter, como boa fã que sou. E me conta aqui embaixo quem mais é adulto, mais adora Harry Potter. Eu também quero saber. Então bora começando pelos quartos de bebê menino. E a primeira ideia aqui é uma ideia super fácil de ser executada, que é a aplicação de adesivos ou papéis de parede. E aqui a gente pode escolher o tema que a gente desejar para colocar nessa parede de destaque, que é a parede do bercinho. Esse outro quartinho a gente tem um tema de nuvens e é um quarto todo azulzinho com essas nuvens espalhadas ao redor do quarto. E o mais legal, que é uma coisa que eu adoro nos quartinhos infantis e que eu super recomendo, são esses objetos com LED. E esse LED deixa o quarto muito mais aconchegante e também deixa muito mais interessante do que se fosse somente uma nuvenzinha plana na parede. Como eu sempre digo aqui para vocês, ter pontos de iluminação estratégicos vão só valorizar o ambiente que a gente estiver trabalhando. E esse tipo de nuvenzinhas vocês encontram para vender, eu vou deixar alguns links aqui para vocês de produtos semelhantes. Então veja como é fácil, você pode aplicar papel adesivo ou papel de parede nas nuvenzinhas e colocar esse tipo de luminária na parede com um LED. É super simples, super fácil de executar um quartinho como esse. Esse outro quartinho ele também tem a mesma ideia, mas aqui parece mais uma arvorezinha que vai até o teto do quartinho e tem também essa mesma ideia do LED. Mas é claro que aqui esse tipo de projeto ele já vai demandar algo personalizado para o quarto e vai precisar de um projeto de marcenaria. Esse outro quartinho é um tema de montanha e tem os balõezinhos até ali no céu. Muito bacana também. E a gente tem algo muito legal que eu gosto muito nos quartinhos de bebês, quartinhos de criança, que é algum tipo de placa que tem o nome da criança. E também uma coisa muito legal de colocar nos quartinhos, que está logo ali embaixo do nome do bebê, é uma régua de medição de altura, né? Para ir acompanhando o desenvolvimento da criança e medindo a altura dela ao longo do tempo. Esse próximo quartinho, basicamente, ele envolve os três temas que a gente falou até agora. O mapa mundi, as montanhas e as nuvens. E ali ao redor do berço também a gente tem basicamente um U contornando todo o berço, as laterais e também o teto com a madeira e alguns nichos iluminados que também deixou esse quarto muito mais interessante. E claro, né, itens essenciais em quartinho de bebê, que é obviamente o trocador com a cômoda e também uma boa poltrona para amamentação ou uma caminha, dependendo aí do que a mãe preferir. E esse é um outro modelinho muito parecido e que tem o céu estrelado. Então aqui a gente tem pequenos LEDzinhos embutidos ali no MDF, no topo do bercinho, que também dá um charme e fica muito bonitinho no quartinho de bebê. Mas se você achou marcenaria demais até então, aqui eu vou mostrar mais dois modelinhos de quartinho de menino que você pode fazer somente com a pintura na parede. Olha só esse quarto de bebê escandinavo. Basicamente aqui na parede foi feita uma pintura geométrica em três cores, basicamente um cinza mais escuro, um cinza um pouco mais claro e um branco com pontinhos pretos. Foi colocado o bercinho, duas prateleirinhas e tá feito. Olha só que parede mais linda e ficou realmente sendo o ponto focal desse quartinho de bebê menino. E já que nós vimos muitas montanhas lá de MDF, a gente também pode fazer a pintura dessa parede no formato dessas montanhas, como foi feito aqui nesse quartinho. Para dar um toque de tridimensionalidade, foi colocado esse aviãozinho pendurado na parede. Agora a gente vai passar para os quartos de bebê menina. E olha que graça esse quartinho de bebê menina, meio inspirado numa selva. A gente tem até uma girafinha, a gente tem um papel de parede verdinho, todo cheio de plantas. E alguns toques de rosa que ficaram super femininos, como é colocado ali o véuzinho ali no topo do berço.
Agora esse é um estilo de quartinho um pouco diferente, com um papel de parede floral e também tem aquele véu que fica em cima do berço, maravilhoso, todo no rosinha. Vejam que aqui também tem o nomezinho do bebê na parede, recortado a laser no MDF, combinando com a mesma cor do berço e com a borda do quadrinho. E ficou super fofo com esse tapetinho redondo aí no chão. Aqui é uma outra ideia de um quarto com uma pegada um pouco mais provençal. A gente pode perceber pelos detalhes dessa cômoda que realmente está muito linda. E ela tá pintada num rosinha maravilhoso para quarto de bebê menina. Vejam que a gente tem prateleiras super delicadinhas, trabalhadas, e a gente tem um barrado de boiserie, também conhecido como lambris. Isso também dá um charme muito especial para quartinhos de bebê. Fica muito bacana utilizar esse barrado de boiserie ou esse lambris em metade da parede e na metade acima a gente colocar um papel de parede como foi colocado aqui. Isso vale tanto para o quartinho de menina quanto para o quartinho de menino. E essa é uma estratégia que você não vai gastar tanto dinheiro quanto se você fosse fazer quartos com a marcenaria planejada. Porque aqui o boiserie, esse lambris, ele não é tão caro para a gente aplicar. A gente tem muita facilidade de fazer esse tipo de aplicação e o papel de parede também é algo que dá para você fazer tranquilamente sozinho, principalmente se for esse adesivo que é muito mais fácil de ser aplicado. Esse também é um quartinho que ficou super bonitinho, no mesmo estilo, não desse último, mas do anterior a esse. Ele também tem um papel de parede floral, ele tem um tapete ali um pouco diferente, ele traz um pouco da madeira que ajuda a aquecer o ambiente, ele traz esse rosinha nas cortinas, na poltrona e mais em alguns detalhes. E ele tem um espelho lindo logo ali em cima do bercinho, que também está refletindo esse pendente maravilhoso e tá dando um charme ainda maior para esse quartinho. Esse quartinho também é um quarto muito fácil de ser reproduzido, porque ele também trabalha com papel de parede e uma outra parede pintada num tom de rosinha bem clarinho, com prateleiras que você pode colocar em algum cantinho estratégico do quarto. E vejam só aquilo que eu falei, de colocar algo que dê uma tridimensionalidade na parede, aqui também foi colocado logo ali em cima da prateleira. E o que eu já falei para vocês que eu acho muito legal, que é um nomezinho ali na parede. Agora esse próximo quartinho, se preparem. Olha só que arraso esse quarto ficou. E esse quarto de bebê menina, ele tem um barrado de boiserie embaixo, ou seja, um lambris. Na outra parede ele tem um ripado de madeira. E nessa parede acima do lambris, ele tem um papel de parede maravilhoso, que eu adoro para quarto de bebê, que é o papel de parede de peônias, que é essa florzinha que tá aí na parede. Realmente elas são estampas maiores, mas ela fica muito bonita e é muito legal você usar as cores do papel de parede na decoração do quarto. Isso faz com que o quarto fique mais harmônico e a gente tem uma unidade na composição. Vocês podem reparar que ele tem um fundinho de cinza e que ele tem os tons de rosa que foram utilizados no berço, por exemplo, na almofadinha, no tapete e ali num pedacinho da cômoda. O modelo de berço também é um tipo de berço que eu acho maravilhoso. Claro que é uma peça que também com certeza tem um custo muito mais elevado, mas ela tem esses detalhes em dourado, ela tem um design super diferente e realmente valoriza muito o quartinho de bebê menina. Sem contar que esse quarto, gente, não acaba esse quarto de tantas informações lindas, de tantos detalhes lindos, sem contar que esse quartinho, ele tem o nome do bebê em neon, nesses letreiros de neon, e ficou muito fofinho, colocado logo ali em cima do bercinho, em cima desse papel de parede. E agora eu vou mostrar para vocês alguns quartinhos mais neutros, que serviria tanto para menino quanto para menina. E eu gostei muito da ideia de colocar essas folhagens artificiais na parede. O único detalhe aqui é que essas folhagens, apesar de elas serem artificiais, elas estão bem ali em cima do bercinho. Então pode juntar algum pó, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o berço está logo ali embaixo. Mas se não, a ideia é muito legal também, porque a gente poderia pintar ou colocar adesivos no lugar desses raminhos. Esse é um outro quartinho super basiquinho, numa cor super clarinha,
e que também funcionaria muito bem, tanto para um bebê menino quanto para bebê menina. Então vejam que a gente tem um quadro super neutro, a gente tem um mobile que também é super neutro, a gente tem uma parede com os pontinhos cinza, que também tem uma pegada infantil, mas é super neutro, então dá pra gente usar tranquilamente, tanto para um quarto de bebê menino quanto para um quarto de bebê menina. Aqui a gente tem também mais um quartinho super neutro com o tema de ovelha. E esse tema de ovelha realmente ele também vai funcionar muito bem para um quartinho de menina, para um quartinho de bebê menino. Veja que a gente tem um mobile logo ali em cima do bercinho, a gente tem ali uma cobertinha de ovelhinha, a gente tem uma ovelhinha de brinquedo no chão, tudo branquinho, tudo fofinho, uns pelinhos ali também na poltrona da mãe. Um quartinho super básico, mas que super funciona e ficou uma graça para quarto de bebê. Esse outro aqui ele tem a mesma pegada da ovelhinha, só que agora são de coelhinhos. Então a gente tem os quadrinhos dos coelhinhos, a gente tem alguns itens que tem esses pelinhos branquinhos que também remetem à ideia do coelhinho. Então fica um quarto super fofinho, super aconchegante e que vai funcionar muito bem, tanto para um bebê menino quanto para um bebê menina. E o primeiro quartinho de menino que eu vou mostrar aqui é um quartinho que eu gostei muito desse estilo, que é um quartinho que tem uma cama em mezanino. O que é legal da cama em mezanino é que a gente tem a liberação do espaço inferior, então sobra muito mais espaço para essa criança brincar. E eu falei muito sobre isso num vídeo que eu fiz aqui no canal com exemplos para móveis para casas pequenas. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo, caso vocês ainda não tenham visto. E tem um monte de inspirações desse tipo para crianças e também até para quarto de adulto. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, que é muito legal para quem tem casa pequena. Mas ainda que o seu espaço não seja tão pequeno, vejam só como maximizou o espaço para a criança brincar. Ali embaixo a gente tem um espaço para ver televisão, para jogar videogame e ainda sobrou um espação ali no centro do quarto. Quando a gente tem duas crianças, por exemplo, no mesmo quarto, esse tipo de estratégia também fica muito legal. Aqui, na verdade, é exatamente uma beliche, ele não é um mezanino. Mas olha só que bacana que ficaram as escadinhas que podem ser usadas como gavetas. E esse é um tema de dinossauros que muitas crianças gostam, inclusive meninas. Indo nessa mesma pegada, um outro quartinho que eu também adoro e que tem também toda essa questão da escalada, das paredes, a gente tem o quartinho do Harry Potter. Esse quartinho é inspirado no tema de Harry Potter. Ele usa as cores e alguns quadrinhos que remetem a esse tema, ao universo do Harry Potter. E vejam como essa questão dos mezaninos, eles ficam um quarto super divertido, super espaçoso, realmente faz com que a gente consiga ter uma maximização do espaço. E embaixo, olha só, gente, como ficou um cantinho muito legal de estudos, de brincar, para jogar videogame. Esse aqui já é um quartinho com tema de mar, de praia. Ele tem os bichinhos ali, a baleinha, ele tem barquinho. Ele tem estrelinha do mar, ele tem móveis realmente do tamanho da criança, um banquinho super fofinho. O porta-livro também na altura da criança, gente, isso é muito importante também para que a criança consiga ter autonomia. Esse é um tipo de quartinho que tem uma estratégia que eu gosto muito quando ela é aplicada em quarto de criança. É a ideia dessa mesinha, porque é uma mesinha que ela tem esses ripados na lateral, na horizontal, para que a gente consiga regular a altura dessa mesinha de estudos da criança. Então, conforme a criança vai crescendo, a gente não precisa trocar essa marcenaria. A gente simplesmente vai retirar o tampo da mesinha e encaixar no andarzinho de cima. E esse é um tipo de quarto de menino que ele tem uma cama montessoriana. Mas o que é isso, Nani? O que é uma cama montessoriana ou um quarto montessoriano? O quarto montessoriano, ele tem como objetivo oferecer maior liberdade, mas com segurança. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue através de uma cama mais baixa, de forma que mesmo uma criancinha menor, ela vai conseguir se levantar da cama sozinha, sem correr o risco de se machucar ou de cair dessa caminha. Além disso, alguns objetos, inclusive até as roupinhas, elas podem estar à altura dos olhos da criança. Então, muitas vezes a gente coloca cabideiros na altura dos olhos da criança, a gente coloca o acesso aos livrinhos, aos brinquedos, na altura dos olhos e das mãos, né, dos bracinhos dessa criança, para que eles consigam ter autonomia. Claro que tudo isso pensado com segurança,
com itens que a gente vai fazer de forma com que a criança não vai se machucar. Então, como vocês podem reparar aí, a gente tem a caminha baixa, a gente tem o acesso ali baixinho dos livrinhos, um cestinho de brinquedos que também tá super fácil o acesso para a criança. E a gente tem também essa decoração com essa cama de casinha que também ficou super bonitinha. Mas voltando um pouco para o básico dos quartos de criança, dos quartos de menina, a gente tem aqui um quartinho facilmente replicável, com uma parede trabalhada, com aquelas pinturas geométricas e mais uma vez aqui uma cama de casinha montessoriana na versão feminina. E vejam aqui na parede os toques especiais que foram dados, que tem uma cabecinha de ursinho, a gente tem os olhinhos de LED, e eu vou deixar algumas opções parecidas aqui na descrição do vídeo para você que tem interesse de colocar esses adereços, esses detalhes aí na parede do quartinho de menina. Esse aqui é mais um quarto de menina, em que a gente tem uma cabeceira ali com o formato de casinha, mas a gente tem uma cama tradicional. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que eu acho maravilhosos nos quartinhos de menina. Aqui a gente tem uma cabeceira lindíssima com orelhinhas de coelho. E sem contar esses metais ali no quarto, dando todo um charme para fazer uma divisória. Muito lindo esse quartinho, né, gente? Outro detalhe que eu já vi em quartinho de criança e que eu achei lindíssimo, que vão desde aquelas cadeiras de laço, mas também, olha só isso, a perninha da mesinha em formato de laço. E da mesma forma que a gente tinha os mezaninos para menino, aqui a gente também tem para quarto de menina. Só que aqui funciona diferente, a caminha tá embaixo e o mezanino é que é o local de brincar. E quando a cadeirinha não é de laço, a cadeirinha é de asinha. Olha só que fofura. Quando a gente fala de decoração de quarto de criança montessoriano, a gente tem tudo ao acesso dos olhos, ao acesso dos bracinhos da criança. Então eu falei do cabideiro, e olha só esse cabideiro para quarto de menina, como ficou super fofo e realmente possibilita com que a criança escolha a sua roupinha. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!